Nós estamos chegando no final dessa jornada do mundo da cerveja. Nós já falamos sobre a história da cerveja, os ingredientes, o processo e as escolas. E agora, nesse módulo, nós vamos falar sobre as famílias e os estilos. A organização da cerveja se dá por famílias e estilos. E dentro de cada família, nós temos estilos como uma Pilsner, uma Bock, uma Schwarz. As famílias se diferenciam principalmente pela forma de fermentação. Então nós temos dentro das famílias 3 principais tipos de fermentação: as ales, as lagers e as espontâneas. A família Ale, comparado a uma família Lager, a diferença entre elas é que a cerveja Ale, ela fermenta a uma temperatura de 14 a 25, uma temperatura mais alta, e ela ocorre de uma forma mais rápida. Nessa temperatura, ela tem uma maior atividade a levedura, produzindo tudo aquilo que precisa para caracterizar a cerveja Ale. E elas fermentam melhor quando elas não ficam sedimentadas no fundo do tanque, mas sim do meio para cima. Por isso que ela é chamada de uma alta fermentação. Nessa temperatura, ela produz muito mais ésteres, ela traz muito mais intensidade de aroma e paladar para a cerveja. São cervejas mais complexas. Agora nós vamos falar das lagers. A fermentação de uma lager ocorre de 6 a 16 graus, uma temperatura mais baixa. A palavra lager vem de outro termo alemão, Lagner, que significa armazenamento. Então fica mais fácil da gente entender a família, ou seja, ela precisa de maior tempo para fermentação e maturação. A fermentação em temperatura mais baixa reduz a atividade da levedura. Com isso, ela leva maior tempo para fermentar, produz menos ésteres e menos compostos complexos, deixando a cerveja mais limpa. Então, uma característica da cerveja lager é que ela normalmente traz uma característica mais da matéria-prima utilizada do que, de fato, características de fermentação. Geralmente são cervejas bem carbonatadas e secas ao final, mais suaves, menos encorpadas, menos alcoólicas, o que facilita bastante seu drinkability, sua bebabilidade. As cervejas lager já existiam muito antes do advento da refrigeração. Eram cervejas produzidas em cavas profundas e durante uma época do ano onde era possível controlar a temperatura mais baixa. Só que depois, com a refrigeração artificial, os cervejeiros tiveram muito mais possibilidade, tanto de desenvolvimento quanto crescimento de produção. Então surgiram vários estilos dentro da família lager e dentre essas, a cerveja mais consumida em todo o mundo, inclusive no Brasil, que são as American Lagers, cerveja que aqui a gente apelida como uma cerveja Pilsner. A título de curiosidade, a cerveja lager é chamada de baixa fermentação porque elas fermentam em uma temperatura menor e porque a levedura tem uma atividade melhor no fundo do tanque, nessa temperatura. Elas se sedimentam ao final da fermentação. A cerveja de fermentação espontânea é a mais antiga do mundo. Não se sabia nada sobre levedura, controle de temperatura. Então, eram cervejas fermentadas com o que havia no ar e com a temperatura ambiente. Por isso que, geralmente, são cervejas com uma característica muito mais intensa de acidez proveniente da fermentação por esses micro-organismos do que notas de malte ou notas de lúpulo e amargor que são adicionados. E para finalizar, vou citar para vocês que existe as fermentações híbridas e as fermentações mistas, que são fermentações onde parte são ale e parte são lager. Alguns estilos são produzidos dessa forma.
Agora que nós falamos um pouquinho de cada uma das famílias, a gente vai partir para falar um pouquinho sobre degustação e depois sobre os estilos.